Eu sou professora Taliane. Vamos começar mais uma aula de história. Tem alguém com fome aí? Já comeram um enlatadozinho? Isso aqui na Primeira Grande Guerra era chamado de ração e era a comida dos soldados. Vamos começar a mergulhar nessa história? Então, nós trabalharemos em 2 vídeos a Primeira Grande Guerra e a Revolução Russa. Hoje nós começaremos pela a estrutura europeia, os antecedentes, o que estava acontecendo no mundo para ser deflagrada a Primeira Grande Guerra em 1914. Trabalharemos essas habilidades. Compreender as lutas, guerras e revoluções que permearam os processos históricos de construção por homens e mulheres ao longo da história, de diferentes organizações políticas, econômicas e sociais, em várias temporalidades e espaços sociais e seus impactos no mundo contemporâneo. Compreender as lutas, guerras e revoluções que permearam os processos de formação dos Estados nacionais, em diferentes regiões do mundo, e as ações políticas, econômicas e culturais que favoreceram a expansão territorial e formação dos impérios coloniais de alguns desses estados. Agora sim, começaremos a nossa aula. Quais são os antecedentes? Qual o contexto dos países e nações europeias no mundo antes do estopim da Grande Guerra? O mundo já estava se preparando para uma possível guerra, principalmente as nações europeias. A chamada paz armada, se é uma paz, como é que ela pode ser armada? Eles já tinham um poderio bélico, um poderio de armas, eles já tinham criado a metralhadora, os fuzis, os primeiros submarinos, as primeiras turbinas a motor, ou seja, tudo que será utilizado como armas de destruição em massa na Primeira Grande Guerra. Todo esse período da paz armada mostra que o mundo vivia uma corrida armamentista. Os focos de conflitos e as desavenças entre nações europeias, elas já estavam videntes que iriam entrar em confronto. E aí nós temos 2 sentimentos. O germânico alemão, chamado pangermanismo, que é o nacionalismo, o patriotismo alemão. O poderoso e extenso Império Alemão, ele exaltava e criava, proliferava organizações militaristas. E na França, a sede por manter a região dos Balcãs sob o seu domínio, principalmente o território chamado Alsácia e Lorena. Daí nós temos um primeiro conflito que ainda não era a guerra, é a chamada Guerra Franco-Prussiana, entre os alemães e franceses, mostrando que o mundo já estava sim naquela paz armada, já estava se preparando para um conflito que se tornaria mais à frente mundial por meio de alianças. E aqui está o fato principal para o início da Grande Guerra. Um ataque ao herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, Franz Ferdinando, ou Francisco Ferdinando. Em Sarajevo, junto com a sua esposa, estava em um desfile em um dos seus territórios, pertencentes ao Império Austro-Húngaro, quando um membro, Gravilo Príncipe, de um grupo terrorista chamado Mão Negra, o assassina, ou seja, atira a queima-roupa e mata o príncipe e a sua esposa, dando origem ao início da Primeira Grande Guerra em 28 de junho de 1914. A deflagração da guerra vai ser desse fato principal, onde daí irão se formar alianças opostas, né? São alianças de 2 grupos, a chamada Tríplice Entente e a chamada Tríplice Aliança. Veja só, a gente já viu que franceses e alemães estavam em lados opostos.
Então, o Império Austro-Húngaro se alia aos alemães, junto com a Itália. No início da guerra, a Itália faz parte... Deixa eu mostrar aqui um mapa para vocês, ó. Faz parte da chamada Tríplice Aliança, e a França, junto com a Inglaterra, com os russos, irão formar a Tríplice Entente, que bem mais tarde, depois que a Rússia sair para fazer a sua revolução, entrará os Estados Unidos também na Tríplice Entente. Lembrando que o nosso Brasil também participará dessa guerra, mandando, né, mantimentos, soldados, cuidando da costa litorânea, e aí nosso Brasil vai entrar do lado da Tríplice Entente. Mas é algo que a gente irá trabalhar no próximo vídeo, dando continuidade a esse. Então lembre, quais são os grupos? Tríplice Entente e Tríplice Aliança. Quais são as fases da guerra? Entendam que, primeiramente, ocorrerá uma guerra de movimento. Depois é que virão as guerras de trincheiras, e nós falaremos no vídeo também posterior como era a vida nas trincheiras e no fronte. Mas vamos lá. A guerra de movimento foi caracterizada por uma movimentação ofensiva das tropas alemãs na chamada Frente Ocidental. Essa Frente Ocidental tinha como objetivo tomar Paris. Lembre sempre, os alemães tinham uma divergência muito grande com os franceses. A segunda fase será a guerra de posição. A guerra de posição vai ser aquelas valas abertas chamadas trincheiras. E a terceira fase caracterizou-se pela saída da Rússia e a entrada dos Estados Unidos na guerra. Vamos falar aqui sobre algumas curiosidades da Primeira Grande Guerra. Eu comecei o vídeo mostrando, né, as comidas enlatadas, que era chamada de ração, porque os soldados que iam para a guerra, eles tinham que levar comidas que durassem por mais tempo, por mais dias, e não ocupassem espaços, né? Então os mantimentos, eles tinham que ser de utilidade básica. Nós também vivemos na Primeira Grande Guerra a chamada gripe espanhola, uma pandemia. Podemos dizer que foi a primeira pandemia da história que vai se alastrar por todos os continentes. Isso é importante lembrar da gripe espanhola, porque nós ainda estamos vivendo uma pandemia da Covid, né? Outra questão, os cães foram utilizados como mensageiros, ou seja, o melhor amigo do homem, ele foi para a batalha, ele foi para a guerra. Na Primeira Grande Guerra também surgiram as cirurgias plásticas, porque muitos soldados ficaram mutilados, né, perderam membros do seu corpo, e surgiu aí a cirurgia plástica para amenizar essas dores e também amenizar a feição de mutilação. Oficialmente, os soldados britânicos, que eles só poderiam ir para a guerra depois da maioridade, depois dos 18 anos, ou seja, na média de 19 anos, mas muitos queriam ir para essa guerra e mentiam a idade, falsificavam registros. Existem relatos que até adolescentes de 12 anos foram para a guerra. Durante a trégua, ou seja, por exemplo, um reduto de Natal, um ano novo, então eles paravam de guerrear e os grupos opositores jogaram até bola, futebol. Então essas são algumas curiosidades que a gente continuará falando mais adiante nos próximos vídeos. Espero ter trazido para vocês um pouquinho da Primeira Grande Guerra. Detalharemos nos próximos slides todo esse contexto. Continuaremos falando sobre a Primeira Guerra Mundial. Obrigada e até a próxima.